Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise do episódio de Digimon Adventure. Hoje vamos falar sobre o episódio 32 que se chama A Esperança que Voa pelos Céus, que nos trouxe uma grata surpresa e algumas boas discussões, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes de começar, aquele recado de sempre, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e também assiste até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Bom, então temos aqui um exímio episódio de Digimon que foi maravilhoso, eu amei de paixão, eu amei a construção, eu amei o desenvolvimento, eu amei as surpresas também, né? Que foi meio spoilado aí durante as semanas na internet, mas eu também não recebi tanto spoiler assim. Eu vi uma coisa ou outra, mas eu me desvencilhei completamente. Fui bem surpreendido aqui nesse episódio. E assim, eu amei demais esse episódio. Se todo episódio tivesse essa narrativa, essa construção, seria ótimo, perfeito, maravilhoso. Claro que temos alguns problemas ainda, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, bem no comecinho ali, a gente vê o Patamon e o TK bem cansados, correndo ali, fugindo de dois Fangmons ali que começam a atacá-los. Porém, eles são logo salvos ali por Tite e por Sora vindo ali pelo Komondumon, né? Que é aquele cachorro que corre rápido para um caramba. E daí Greymon e Beedramon dão cabo desses dois Digimon, salvando o pequeno menino da esperança. Falando em esperança, esse tópico está sendo bem debatido aqui nesse episódio, né? Ele é bem forte, ele é bem falado, né? Ele tá o tempo todo presente aqui, a esperança, a esperança, a esperança, e tipo, vai ficar bem significativo no decorrer do episódio. Logo quando as coisas se aquietam ali, o Tite, a Sora e o TK começam a conversar com o Matt ali pelo device, né? Que é o telefone digital ali, maravilhoso, tecnologia perfeita, e aí eles começam a explicar que o Patamon parece muito fraco, né? Que talvez a batalha com o Dark Knightmon tenha sugado muito das suas forças e das suas energias, e que agora ele tá meio que ferido ali, né? Meio que inabilitado para poder lutar. Porém, aqui nós vamos ter um pequeno diálogo entre o TK e o Matt, que ele é muito significativo, né? O Matt fala para ele, ó, vai ficar tudo bem, relaxa, né? Acalmando uma criança. Eu achei legal essa atitude que ele tem, né? Ele tem muito uma atitude de quem tá mostrando pra criança, né? Pra uma pessoa mais nova ali, olha, as coisas vão ficar bem, não se preocupa, cuida bem dele. E aqui nós temos a frase mais icônica que vai fazer sentido lá na frente, né? Que ele fala assim, ó, fique do lado dele, né? E aí, tipo, cara, já dá um arrepiozinho assim, porque faz parte da construção do personagem, coisa que a gente vem debatendo aí vários episódios atrás. Porém, aqui vai a minha primeira ressalva do episódio, que no momento que o Tite vai fazer uma checada geral ali, né, vendo como que tá a galera, o que tá acontecendo com eles, né, a gente começa a notar de que eles não parecem que vão desenvolver muito bem esses personagens individualmente, né. A gente vê ali a Mimi numa rinha de Digimon, onde tem um monte de Gotsumon ao redor dela, torcendo pela Togemon, que tá enfrentando o Golemon, né. E eu fiquei muito interessado em saber o que estava acontecendo ali, só que nada foi explicado e muito provavelmente não vai ter um episódio explicando sobre isso, sim. Vai ter gente que vai falar, ah, mas é porque tem que ser mais veloz, já tá muito veloz esse anime. Esse anime tá correndo de tão veloz que ele tá. E aí eu vi uma galera assim, brincando na internet, que ela tava fazendo rinha de Digimon ali, ela parecia uma pessoa que tava coletando apostas ali. E seria incrível ver isso, sabe? Ver isso dentro de cena. As coisas acontecendo em off-screen eu acho muito ruim, sabe? É ruim pra construção desses personagens. Inclusive, essa é uma das reclamações que eu venho fazendo a temporada atual de Pokémon, por exemplo, que faz muita coisa off-screen, né? Ou seja, coisas que nós não vemos acontecer, mas é que a gente sabe que elas aconteceram e aí elas não desenvolvem muito bem, sabe? E aí fica ruim. Nós vemos o Joe ali sofrendo com a Blossomon, né? Os Nanimon nem dando bola pra ele, continuam ali nas termas, aproveitando de boa, o Gumamon se virando, né? O Gumamon que lute pra salvar o seu dia escolhido, e a galera fica tipo meio, mano, o que tá acontecendo ali? Será que ele vai ficar bem, né? Tem até uma situação meio constrangedora ali que você fica tipo, ok, beleza. E por último, isso tá no meio de uma guerra ali entre Tankmons e Decadramon, e aí, tipo, ele só tá sobrevoando ali e ele começa a dar um update sobre o que tá acontecendo no mundo real que ninguém liga, na moral, assim, ó. Você tá interessado nesse plot da Terra? Porque, tipo, não tá nem um pouco interessante e já fazem vários episódios. Porém, ele fala que tem uma mudança na situação ali da Estação Espacial Internacional que pode se colidir com satélites artificiais lá no espaço e que isso vazou pro mundo, começaram a surgir várias notícias e fake news. Isso é muito legal, isso é bem interessante, é bem mais, né, queria mais que desenvolvesse mais, queria que desse um foco ali para poder desenvolver um pouco mais isso, né, porque é bem interessante isso, fala muito com a modernidade, com a nossa vida contemporânea, de como os fake news alimentam essa energia negativa que vai pro Digimundo, sabe? Isso é muito legal. E daí nós temos uma cena bonitinha ali entre o Lopimon e o Patamon, né? O Lopimon que se conecta ali, né? Começa a se comunicar mentalmente com o Patamon que estava desacordado e tenta mostrar um pouquinho mais sobre esse passado do Digimon sagrado que aparentemente ele está sem forças e sem memórias, né? Então,
Diferente do que eu achava, não sei se você pensa igual, né? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não. Eu pensava que o Patamon já sabia quem ele era, sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele estava sempre ali indo de frente para as batalhas e também ajudando os Dias Escolhidos. Mas não, era meio que uma questão de feeling, né? Não era uma questão de que ele sabe que ele é o Digimon sagrado ou que ele tem as memórias do passado para poder guiar ele. E aí o Lobimon fala assim, cara, no momento você e o outro Digimon sagrado são os Digimons que estão aí para proteger as crianças. Nós somos frutos de um passado, somos apenas memórias de um passado reencarnadas em novos corpos, então a gente não tem muito o que fazer. Vocês, junto com as crianças, vão conseguir produzir esse novo caminho pra gente. E aí mostra, né, toda aquela silhueta simbólica dos anjos e dos Digimon sagrados, né, pipipipopô, coisa bonita de se ver, etc, etc. E aí que nós temos a melhor cena, na minha opinião, desse episódio aqui, que é o desenvolvimento entre a relação do TK e o Patamon, né? O Patamon tá ali pensativo, né, pensando em tudo que o Lopimon falou pra ele, sobre ele ser o brilho da esperança que vai, né, cobrir o mundo aí com a sua luz. E bem legal, né, de novo a gente tem a palavra esperança sendo ecoada aqui, que vai fazer muito relação com o brasão do próprio TK e com o significado dos anjos, né? E aí ele começa a pensar sobre toda essa responsabilidade que ele tem e que ele precisa agir, que ele precisa tomar alguma atitude, né? Que as coisas estão começando a ficar feias. E aí o TK chega com toda a sua inocência para o pequeno Patamon e começa a perguntar, né? Patamon, você sabe nadar? E aí ele fica meio tipo, que? Como assim? Do que você tá falando, né? E o TK explica, quando ele era pequeno ele não sabia nadar, né? Mas o Matt, né, o Yamato, ficava ao lado dele ali, tentando ajudar ele a aprender. E ele explica que quando ele era pequeno ele tinha muito medo da água, ele tinha um corpo mais fraco, mas o Yamato estava sempre ao lado dele, né? Lembra aquilo lá que ele falou lá no passado. E que ele sempre falava pro próprio Takeru, falava assim, Takeru, eu sei que você consegue nadar. E por mais que você não consiga agora, eu sempre estarei ao seu lado até você conseguir. Estarei aqui, né, segurando sua mão, aquela coisa simbólica. Estarei ao seu lado, te ajudando, te dando todo o suporte possível até você conseguir nadar sozinho. E é essa a mensagem que ele tenta passar pro Patamon, né? Que não importa a dificuldade que ele esteja passando, ele estará ali ao lado dele para poder protegê-lo, para poder ajudá-lo, né, dando o suporte que precisa, né? Ele sempre vai estar ao lado do Patamon e nunca vai abandoná-lo. E essa é a mensagem que ele deixa aqui e que é muito linda e que é, tipo, isso é tão Digimon, gente. Porém, um novo inimigo surge ali, né? Junto com alguns Fangmons que retornam, nós temos o Cerberusmon, também outra cara muito conhecida aí do fandom de Digimon, e começa a atacar o Commandmon. E eu já quero deixar aqui anotado que a animação dessa parte em diante, ela é muito bonita, ela é muito fluida, ela é muito gostosa de assistir. Eu adorei, assim, toda a parte de animação, toda a parte de batalha, eu achei muito foda. Esse episódio tá de parabéns. Até onde eu sei, né, a equipe principal da Toei estava envolvida aqui com esse episódio específico, né, como a gente sempre comenta, os episódios de anime são feitos por pequenas equipes, né, não é a mesma equipe em todo episódio, então é por isso que a gente vê muito essa diferença de traço, né, de um episódio pro outro, mas até onde eu consegui averiguar, esse episódio em si foi supervisionado ali pelo Naoto Shishida, né, que foi o animador principal aqui dessa equipe e que tem um traço maravilhoso, assim, tinha umas horas que os frames pareciam até me lembravam muito a animação de Medabots, assim, por causa da semelhança, assim, de simplicidade dos personagens, eles eram até meio gordinhos, assim, mas a movimentação era muito fluida. Porém, enquanto o Commandmon é atacado ali, né, nós temos as crianças desenvolvendo seus Digimons até a forma perfeita, né, Metal Greymon e Beardramon, e nós temos a Sora ali tentando proteger o TK a todo custo, ainda é a criança mais frágil, por assim dizer, né, ele ainda é a criança a ser protegida. E aqui eu vejo um pequeno problema, que é o seguinte, né? Nós temos o Taichi ali comandando o Commandmon, ali dando os direcionamentos para ele escapar dos tiros e dos ataques, mandando para direita, mandando para esquerda. E aí a Sora vai tentar ajudar o TK, só que ela é atingida e ela é desmaiada. E aí eu acho que eles poderiam ter invertido isso, na verdade, né? Porque a gente tem aqui um Metal Greymon que não devolve, o Taichi poderia ter colocado ele na forma Mega e resolvido um pouco a parada. Claro, né? Tem o roteiro ali que tem que funcionar. Mas eu acho que o roteiro seria mais coerente se ele tivesse feito isso. Porque se ele inverte a Sora lá comandando o Commandmon e o Taichi aqui ficando desmaiado, sendo atacado e ficando desmaiado, você consegue entender o porquê que o Metal Greymon não teve a energia necessária, não teve a relação com o Taichi para poder evoluir para a forma do War Greymon, e aí ele não conseguia chegar na forma extrema e por isso ele teria os seus problemas. Mas beleza, nós temos aqui, né, o roteiro fazendo a sua parte, ou pelo menos tentando fazer de um jeito que fique legal. E aí vem uma outra cena muito legal ali do Patamon, né, que ele começa a contar o que aconteceu com ele durante todos esses anos, que ele estava imerso nas trevas, e a gente vê que ele, em forma de Serafimon,
quase acabou se entregando para as trevas, né? Ele quase acabou se perdendo ali. A gente vê o Black Seraphimon ali, uma menção muito foda da lore do próprio Digimon, né? E a gente vê ali como ele quase passou pro lado sombrio por causa dessa influência negativa, né? Isso é muito legal, eu achei isso muito foda. E é por isso que eu falo que esse episódio foi tão bom, porque teve muito desenvolvimento de muita gente ali. E aí que vem a grande surpresa do episódio, porém a grande polêmica também, né? Que é a digievolução do Patamon para o Pegasusmon, né? Que ele fala ali, o TK é a minha esperança, eu sou a esperança do TK, e aí ele consegue forças para poder digivolver. Só que ele não digivolve para um Angemon, e não tem muito uma justificativa do porquê ele não faz, né? Mas ele digivolve para Pegasusmon, que é uma outra figurinha muito conhecida do fandom de Digimon Adventures, né? Porque a gente já vê isso desde o 02, o Patamon virando Pegasusmon, né? O TK conseguindo atingir essa forma. Porém, e aí ele consegue meio que resolver toda a situação ali, né? Ele consegue se desvencilhar dos Fangmons, ele também ajuda ali na derrota do Kerberusmons. Mas o que eu vi muita gente comentando ali é o porquê que ele atinge essa forma da armadura, né? Por que ele atinge essa forma de Pegasusmon? Por que ele não tem um Digiovo ou Digimental no original, né? Pra quem não sabe. Vi muita gente especulando, mas não tem como ele chegar nessa forma sem o Digiovo ou sem o Digimental, né? Não? Porém, no Lore Digimon nunca foi dito que os Digimon só conseguem atingir a forma de armadura com os Digiovos, com o auxílio do Digimental, né? Nunca foi dito isso. Lá no 02 nós temos uma situação ali com as Torres Negras, né, o Imperador Digimon, que impossibilita a digievolução pelo Digivice, e aí o Kinlongmon ele precisa acionar essa arma ancestral, né, esse item ancestral, que tem a ligação com os Digimons ancestrais também, que é o Vimon, o Armadillomon e também o Rockmon, né? E por um acaso o Patamon e a Tailmon também tem essa conexão com as formas ancestrais deles. E é por isso que o Digiovo funciona ali naquela situação. Porém, em todos os Digimons a gente sempre viu algumas formas de armadura ali aparecendo vira e mexe. Então assim, o porquê dele ter digievoluído não é um problema, porque não tem um porquê, né? Não precisa de Digiovo, né? Não tem uma justificativa tão plausível assim e que é muito bem definida para esse tipo de coisa. Ele consegue. Se ele consegue chegar a tal forma, ele consegue evoluir numa boa, principalmente numa forma de armadura. Não é necessário somente o Digiovo. O Digiovo, ele consegue ser um catalisador para isso, mas não é com exclusividade o uso dele. Deu para entender? E não, o Pegasusmon não veio para substituir o Angemon, o Patamon vai continuar aí a sua linha evolutiva normal, muito provavelmente, né, para Angemon, Holy Angemon e Seraphimon no final, mas uma galera fica em dúvida, né, sobre em que posição ali da linha evolutiva o Pegasusmon se encontra. E o Pegasusmon, ele tem um nível de armadura, né, que é o Armor Tai, que a gente chama, né? Tem o Kanzentai, que é o perfeito, o Kyokutai, que é o extremo, e tem o Armor Tai, que é o de armadura. O armadura, ele não vem necessariamente para substituir o campeão ou o adulto. Ele fica transitando ali entre campeão, perfeito e também o Mega. Ele vem para meio que suprir uma necessidade da linha evolutiva ali somente. Então, assim, dando um exemplo, se o Patamon desenvolveu para o Pegasusmon, ele ali naquele momento ele está num nível adulto, né? Ou talvez um pouquinho mais por ele ser um Digimon sagrado. Mas ele poderia ter desenvolvido do Angemon para o Pegasusmon, por exemplo. Poderia ter tido essa situação, sabe? Pois bem, no fim de tudo a gente consegue vencer o Cerberusmon ali com a ajuda do Pegasusmon, né? Que é uma batalha lindíssima, né? Uma cena maravilhosa, incrível, perfeita, amo de paixão, muito foda, assim, toda a animação, toda a construção, né? Ele usando as técnicas dele no Cerberusmon com o TK em cima dele. Isso, assim, eu achei muito foda. Aqui nessa situação eu achei foda o TK montando nele. Então, assim, eles conseguem vencer e seguem o seu caminho ali rumo ao seu objetivo para poder achar a Hikari, né? Inclusive a gente vê no preview ali de que ela vai ter um bastante foco no próximo episódio. Será que eles já vão conseguir chegar nela a partir dali? Não sabemos. E eu gosto que esse episódio termina numa cena super bonita, com o TK abraçando ali o Patamon, né? Aquela ilustração maravilhosa, perfeitinha, amo de paixão, assim, gosto quando os episódios terminam assim, inclusive terminam sem nenhum conflito, nada esperando pro próximo episódio, né, não deixa nenhuma brecha ali pra tipo, nossa, precisamos resolver isso pro próximo episódio, sabe, então é muito gostoso. Mas eu quero saber a sua opinião agora, quero saber se você gostou ou não desse episódio, por que você gostou e por que você não gostou. Foi alguma dúvida do que eu expliquei sobre as evoluções de armadura? Pode ter ficado algumas dúvidas, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder dar uma olhada num texto super legal ali do
Project Digimon, que eles explicam bem direitinho, tá bom? Mas qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo também. Muito obrigado de coração, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Digimon você assiste oficialmente pela plataforma da Crunchyroll, que transmite oficialmente aqui no nosso país. Muito obrigado, já deixa seu like, se inscreve no canal, principalmente compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, marca a gente que a gente reposta, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado de coração, até o próximo vídeo ou a próxima gameplay. Falou!